né? Mas, como eu disse para os irmãos, fomos constrangidos pelo Senhor, irmãos, pelo Espírito Santo, para termos mais um tempo com vocês, né? Para a glória do Senhor e juntos considerarmos, como eu falei, o que o Espírito tem a dizer, né, para a sua igreja nesse tempo, meus amados irmãos. Né? Nós temos crido, né, que estamos vivendo e nos períodos que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Né? Temos essa fé, essa convicção no nosso espírito, né? Vivendo aquele período exatamente onde Apocalipse capítulo 19, né, o verso 7, 8, se não falha a minha memória, né, quando é dado glórias ao Senhor, né, porque são vindas as bodas do Cordeiro, porque a sua noiva, né, ela se ataviou, né, porque foi-lhe dada vestiduras brancas, né, e ela se aprontou para encontrar com o seu noivo, com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos crido no nosso coração, no nosso espírito, né, que estamos vivendo esse tempo, meus amados. Não apenas em Maringá, não apenas no Paraná, não apenas em Cascavel, né, não apenas no Brasil, mas por toda a terra. Né, nós temos crido e temos ouvido, né, que o Espírito Santo está constrangendo o coração de alguns irmãos, né, constrangendo o coração da noiva do Senhor Jesus Cristo, para que ela possa se aprontar, né, se aprontar, né, para encontrar com o seu noivo. Né? Estamos crendo, irmãos amados, que a igreja do Senhor, né, a cada dia que está passando, está desejando mais o seu amado. Né? Que os santos, né, como estava conversando com os irmãos, assim como por um lado a gente vê a iniquidade aumentando, aquele que é sujo se contaminando mais ainda, se sujando mais ainda, nós cremos e temos visto, meus irmãos, que também o número dos santos estão aumentando. Né? Os santos estão ficando mais santos. E se o Senhor não voltar, o nosso desejo é que Ele volte na nossa geração, que não precise de outra geração, irmãos, mas que a nossa geração seja aquela que Pedro fala, que nós deveríamos apressar a volta do Senhor. Né? E temos crido, meus irmãos, que essa é a geração. Né? Que o Senhor tem constrangido corações para isso. Né? Então, quando estive aqui com os irmãos hoje na parte da manhã, fui constrangido a compartilhar isso com os irmãos. Né? Exatamente isso, que o tempo em que nós estamos vivendo e o que o Espírito carece nesse tempo. Né? Carecemos exatamente, meus amados irmãos, de nos voltarmos para a centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Não só apenas na sua vida, mas na sua vida, na sua família, na sua casa e principalmente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Satanás ele tem uma única estratégia, meus irmãos. Ele não está preocupado quanto você lê da Bíblia, né? Ele não está preocupado do quanto nós nos reunimos. Né? Ele tem uma única intenção, meus irmãos, uma única intenção, que é simplesmente mover o Senhor Jesus Cristo do centro. Uma vez que ele consegue isso, meus irmãos, mover o Senhor Jesus Cristo do centro do seu coração, da sua vida, da sua casa, da igreja, ele conseguiu o propósito dele. Né? E o propósito dele é atrasar, retardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, eu queria considerar com os irmãos alguns textos. O primeiro dele está no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, aonde, meus irmãos?
no meio do jardim, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos pular lá para o verso 15. E ele continua: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Amém, irmãos? Eu quero ler só mais uma vez com os irmãos o verso 9, né? O verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte ou variedades, né? Toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Amém, meus irmãos? Inicialmente, irmãos, eu quero considerar com vocês, nesses versículos que nós lemos, fazer um primeiro apontamento. O primeiro deles, meus irmãos, que o Senhor plantou no jardim do Éden, né? Tudo aquilo que o homem precisava. Todo tipo de árvore agradável à vista, árvores boas, tudo que o homem necessitava, Deus colocou à disposição dele, né? Deus preparou para ele tudo o que ele precisava. E a árvore do jardim, né, no centro do jardim, como nós lemos aqui, né? E disse Deus, a árvore da vida no centro do jardim. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro apontamento é esse: tudo que o homem precisava, Deus tinha suprido para ele, né? Deus tinha suprido para ele. Meus amados irmãos, né, nós sabemos que a árvore da vida, ela é um tipo do Senhor Jesus Cristo, né? E eu falo para vocês, meus irmãos, é bem claro em toda a palavra, né, que tudo que nós precisamos, Deus proveu para nós em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos. Alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, a provisão, inclusive, para o nosso corpo, meus irmãos. Por isso que Paulo fala que deveríamos apresentar todo homem o quê? Perfeito a Deus para o seu dia, corpo, alma e espírito. Né? Tudo que o homem precisa. Por isso que Colossenses capítulo 3, né, versículo 9, fala que Cristo é, no final, Cristo é tudo em todos. Amém, meus irmãos? Cristo é tudo em todos. Amados irmãos, né, isso diz respeito a tudo que você precisa. Né? Adulto, jovem, criança, tudo que nós precisamos. Só há um meio de sermos supridos. Só há uma maneira, e essa maneira é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de prosseguirmos, eu quero que vocês abram, né, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso do 1 ao verso 3. Diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está aonde? No meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Amém, meus irmãos? Irmãos, veja só o que acontece nesse texto aqui. A serpente faz uma pergunta para Eva, né, e Eva faz uma resposta, dá uma resposta para a serpente. Eva fala o seguinte, que Deus disse que da árvore que está no meio do jardim, né, não poderia comer nem tocar. Irmãos, Deus disse isso? Deus não disse isso. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 2. Qual foi a árvore que Deus disse que estava no meio do jardim? A árvore da vida.
né, que é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Mas, de alguma forma, meus irmãos, né, Eva começou a ver uma outra árvore no centro, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal começou a ser o centro para Eva. Que aqui fala que Eva disse, né? Eva disse, da árvore que está no meio, nós não poderemos comer. Né? O que mudou aqui, meus irmãos? Mudou o centro. O centro de Eva deixou de ser a árvore da vida. O centro de Eva deixou de ser Cristo, meus irmãos. Por algum motivo, ela foi olhando para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? De alguma forma ela foi seduzida. De alguma forma ela foi seduzida e a árvore da vida deixou de ser o centro, né? Deixou de ser o centro. Meus amados irmãos, né? Gênesis é o livro do começo, do início, e também o livro do princípio. Né? Aqui nós vemos o princípio de todas as coisas. Né? E eu falo para vocês, Satanás tem a mesma estratégia, meus irmãos, desde o Jardim do Éden, né? Desde Gênesis até Apocalipse, ele tem a mesma estratégia. Sabe qual é a estratégia dele? De alguma forma, né? Ele deseja ganhar o teu coração, ganhar as tuas emoções, a sua alma, a sua mente, para que Cristo deixe de ser o centro da sua vida. Da sua vida, da sua alma. De alguma forma, ele tenta corromper isso. Falando para você que você precisa de algo mais. Foi o que ela fez com Eva. Ela falou assim, certamente se você comer, você não vai morrer. Né? E no dia que você comer dela, né, você vai ser como Deus, né, conhecedor do bem e do mal. Não, o que a serpente estava falando aqui para Eva? Falta alguma coisa mais para você. Você não tem tudo. Né? Falta alguma coisa a mais para você. Ah, meus amados irmãos, Satanás, né, ele tenta dia após dia, só para essa mesma frase, né, nos nossos ouvidos e no nosso coração. Falta alguma coisa a mais. Né? Mas eu falo para vocês, meus irmãos, não falta nada para nós. Né? Não falta nada, porque nós temos Cristo. Né? Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 10, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Versículo 10. Também nele estáis o quê? Aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Né? Nele estáis aperfeiçoados. Tem alguma outra versão dos irmãos? Alguém tem uma outra versão? Plenitude. Mais alguma outra? Né? A palavra aqui no original, meus irmãos, é pleura, né? Que significa completo, né? Preenchido. Né? Literalmente seria assim, nele nós estamos preenchidos. Nele nós somos completos, meus irmãos. E mais ninguém. Né? O que nós precisamos é desfrutar do Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo. Quando a palavra fala que ele é tudo para nós, é porque ele realmente é tudo. Nele, somente nele o ser humano pode ser completo. Somente nele a igreja pode ser completa. Somente nele a sua alma. Somente nele a sua família, a sua casa, os seus filhos, meus irmãos. Os nossos filhos, somente em Cristo, eles podem ser completos. Né? Eles podem ser completos. Se Cristo é tudo em todos, né? Quando se tira Cristo, o que sobra? Se ele é tudo, não sobra nada. Ainda que tenhamos tudo, né? Sem Cristo não é nada. A família sem Cristo não é nada. Né? Profissão sem Cristo não é nada. A igreja sem Cristo, meus irmãos, não é nada. É uma organização. Né? É uma organização. Eu quero ler com os irmãos mais um outro texto, 1 Coríntios, capítulo 3.
Perdão, irmão, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Diz o seguinte, meus irmãos: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. A quem, irmãos? A um só Senhor, perdão, a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém, meus amados irmãos? Irmão, vamos meditar um pouco nesse texto. Primeiramente, fica bem claro, né, o que o Espírito Santo fala através do irmão Paulo aqui, nos conectando com o livro de Gênesis. Né? Ele fala aqui que ele temia que, da mesma forma, né, assim como a serpente enganou Eva, né, a igreja em Corinto também fosse enganada pela serpente. Né, e tirasse eles da simplicidade e pureza devida a Cristo. Como nós vimos, irmãos, como que a serpente enganou Eva? Né? Tentando Eva, dizendo para Eva que tinha algo mais para ela. Né, que ela não tinha ainda, né? Ou, né, tirando Cristo da centralidade, tirando a árvore da vida da centralidade, né, e colocando qualquer outra coisa no centro, né, que não a Cristo. Então, Paulo temia, inspirado pelo Espírito Santo, que a mesma coisa acontecia com a igreja em Corinto, viesse a acontecer com a igreja de Corinto, que eles viessem perder a Cristo do centro. Ah, meus amados irmãos, como isso tem sido comum, né? Com muita tristeza no coração na história da igreja, né? Tanto na história antiga como na história recente. Né? Nós temos visto, infelizmente, muitos irmãos, né, perdendo o Cristo da centralidade. Muitos locais de reunião perdendo o Cristo da centralidade e colocando outra coisa na centralidade, ainda que essas outras coisas sejam coisas que recebemos do próprio Senhor. Coisas que recebemos do próprio Senhor, às vezes um dom, né? Às vezes um serviço. Né? Quando nós colocamos qualquer outra coisa no centro que não a Cristo, meus irmãos, nós caímos no engano da serpente. Né? E Paulo fala aqui, né, nesse verso, no verso 2, que o zelo dele era para que a igreja fosse apresentada como uma virgem a um só esposo, que é Cristo. Há um só esposo, que é Cristo. Irmãos, o que significa isso? Significa, irmãos, que nós pertencemos a Cristo. A igreja do Senhor, ela é para prazer do Senhor Jesus. A igreja do Senhor, ela é para o prazer do Senhor Jesus. Ela não é por prazer de mais ninguém, de homem nenhum. Irmão, isso é uma violação muito grave. Quando homens pensam que são dono da igreja, ou então quando irmãos têm prazer na igreja, a igreja é a noiva de Cristo, meus irmãos. O nosso prazer, individualmente falando, né, é ouvir a voz do noivo. O nosso prazer tem que ser ouvir a voz do noivo. O nosso prazer tem que ser o noivo, não a igreja, porque a igreja ela é do noivo. A igreja ela é do noivo, meus irmãos. O seu prazer, o nosso prazer tem que ser ouvir a voz do noivo, tocar o noivo, ver o noivo e anunciar para a noiva. Né? E anunciar para a noiva. Então, Paulo temia, irmãos, que a igreja de alguma forma fosse corrompida. Né? Porque o desejo dele era apresentar como uma igreja virgem a um só esposo, que é Cristo. Amados irmãos, eu falo para vocês, né, com muito pesar, repito, né, que isso tem sido muito comum, muito comum. Mas o encargo que eu tenho para os irmãos, para vocês, meus irmãos, que vocês venham guardar, né,
venham perseverar em cultivar, em guardar em Cristo como centro da igreja. E Cristo como centro da reunião, da comunhão, da vida de vocês, da família de vocês. Do reunir da igreja. Irmão, o Senhor não está preocupado, ele não olha para a terra procurando o local de reunião onde tem mais irmãos, ele não está procurando isso. A palavra fala que os olhos dele passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles, cujo coração é totalmente dele. Cujo coração é totalmente dele. Meus amados irmãos, perseverem, em guardar centralidade, lugar devido a Cristo. Ele não pertence a ninguém, não pertence a ministério nenhum, não pertence a homem nenhum. Pertence a Cristo. O motivo do reunir tem que ser Cristo. O motivo da nossa comunhão tem que ser Cristo. Meus amados irmãos, quantos irmãos perderam a comunhão porque moveram 1 milímetro? Falaram assim, não, nós somos irmãos, temos Cristo, mas eu entendo assim, mas eu entendo assado, mas a minha forma de partir o pão é desse jeito. Meus amados irmãos, perdendo Cristo, perdendo Cristo nas coisas que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Então, o meu incentivo para vocês, irmãos, a palavra, o encargo que eu recebi, para que vocês perseverem e guardar a centralidade de Cristo. Não abra mão de Cristo para nada, meus irmãos, para nada. Porque o Senhor, as virgens prudentes, aqueles que o Senhor vem buscar, os seguidores fiéis do Cordeiro, são aqueles que seguem quem? O Cordeiro, por onde quer que ele vá, mesmo em face da morte, meus irmãos, mesmo em face da morte. Mesmo em face da morte, não abra mão de Cristo, irmãos, por nada, porque se você tem Cristo, você tem tudo. Se a congregação aqui tiver Cristo, vocês vão ter comunhão. Vocês vão ter comunhão. Tudo vai se ajustar, irmãos, tudo vai se ajustar. Porque tem Cristo, tem a vida de Cristo, tem a vida do Espírito. Quando tem vida, todos os membros vão funcionar adequadamente. Todos os membros vão funcionar adequadamente. Quando uma criança, quando nasce, já disse o amado irmão, você não precisa ficar falando para o olho dela, você tem que enxergar. Para o ouvido dela, você tem que ouvir. Se ali a vida, vai ouvir, vai enxergar, porque é uma vida saudável. Assim é a igreja do Senhor, onde Cristo é o cabeça do corpo. Onde Cristo é o cabeça do corpo. Meus amados irmãos, o propósito do Senhor com isso, sabe qual é? Sabe qual é o propósito com isso, irmãos? É o que fala lá em Efésios. Porque a igreja dele, a igreja de Cristo, é a plenitude de Cristo aqui na terra. A igreja do Senhor em Maringá, onde ele é o cabeça, é a plenitude de Cristo aqui em Maringá. É a plenitude de Cristo aqui em Maringá. Não é a igreja que tem o maior local de reunião. Não é a igreja onde tem os melhores músicos, onde tem os melhores trabalhos para crianças. É a igreja onde Cristo é o cabeça. É a igreja onde Cristo é o centro, meus irmãos. Essa é a vontade do Espírito, é ali que ele se manifesta, porque é ali que Cristo é glorificado. E não é homens, não é ministério, mas Cristo, que é o cabeça do corpo da igreja. O cabeça do corpo da igreja. Irmãos, perseverem por isso. Ajude uns aos outros em amor a isso. Não permita que seu irmão que está do seu lado venha perder Cristo de vista e ajude ele a ver Cristo. E ajude ele a ver Cristo. Algumas vezes na caminhada nós somos tentados, irmãos, somos tentados. O que os jovens estão precisando? O que nós podemos fazer para atrair os jovens? O que nós podemos fazer para as crianças? Uma única coisa nós podemos fazer, irmãos. Uma única coisa. Expressarmos Cristo para eles. Eles tocarem Cristo em nós. Isso é o que nos basta, meus irmãos. Estar aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo o Senhor. Isso é o descanso para as nossas almas, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Para as vossas almas. Vamos prosseguir mais um pouquinho, meus amados irmãos. Os irmãos me tolerem um pouco. Vamos abrir agora, meus amados, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Irmãos, esse capítulo aqui, né, o capítulo 24 é um capítulo muito precioso. É um capítulo muito precioso que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Né? Infelizmente, muitos irmãos dividem até por causa da palavra. Né? Muitos já se dividiram por causa desse capítulo. Né? Porque, irmãos, toda a palavra ela tem um único propósito, né? Revelar mais, né, da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Né? Toda a Bíblia, né, a chave para nós compreendermos mais, recebermos mais, é você procurar Cristo, quem Ele é, a pessoa dele, a obra dele nas Escrituras. Esse é o propósito. Né? Então, infelizmente, alguns irmãos dividem por causa de entendimento, por causa do que eu vi, o que eu não vi. Né? Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui nesse capítulo. Né? Esse capítulo aqui, irmãos, muitos irmãos entendem que ele fala de 3 períodos da história do homem, da humanidade. Né? Quando o templo seria destruído, né? Os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo e também a consumação de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, esse capítulo fala sobre isso. Mas tem algo aqui dentro do que o encargo que o Senhor tem me dado para compartilhar com os irmãos que chamou minha atenção. Né? O primeiro é o versículo 5, né, que ele fala justamente sobre o período quando o templo seria destruído, quando estivesse nesse período. Olha o que fala aqui, capítulo 24, versículo 5. Olha o que o Senhor fala. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém, irmãos? Né? E olha o que fala lá no versículo 11, né, que já fala sobre um outro período, mas olha o que fala lá. Né, o próprio Senhor falando, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Amém, meus irmãos? E por fim, o verso 24 desse mesmo capítulo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Né? Felipe, o que esses 3 textos têm em comum? Sabe o que tem em comum, meus amados irmãos? Né? Que em todo período, desde que o Senhor subiu aos céus, né? Em todo período ele está nos alertando, né? Que surgirão enganadores. Surgirão enganadores, alguns dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que significa isso, dizendo, eu sou o Cristo? Né? Muitos irmãos diriam assim, olha só o centro, eu sou o Cristo. Meus amados irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. A palavra Cristo também significa ungido, ou então, muitos de vocês já devem ter ouvido dizer assim, eu sou o ungido. E enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Né? E o Senhor também falou que surgirão muitos falsos profetas, falsos mestres. Irmão, o Senhor está nos alertando. Né? E o que todos esses falsos têm em comum? Primeira coisa, meus irmãos, eles não apontam para Cristo como centro. Não apontam para Cristo como centro. Apontam para qualquer outra coisa. Apontam para qualquer outra coisa, mas não para Cristo como centro. Irmãos, isso era um sinal
que em toda a história da igreja está acontecendo. Homens dizendo: eu sou o Cristo, eu sou ungido, eu tenho a profecia. Falso profeta. O que é o falso profeta, meus irmãos? O profeta é aquele que revela a mente de Deus para a sua geração. Né? Qual é o falso profeta? É aquele que não revela a mente de Deus. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia. Né? Mas quantos falsos profetas nós temos visto apontando outro centro que não é Cristo? Outro centro de comunhão que não é Cristo, outro centro do congregar da igreja que não é Cristo, meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia, não aceite isso, meus irmãos. E não permita, principalmente, que isso venha acontecer com vocês. Essa é algo que nos cabe, como o Senhor falou para Adão, que ele deveria cultivar e guardar. Isso é algo que cabe para os irmãos em Cascavel, né? Cultivar e guardar o jardim do Éden, o lugar de prazer para Deus. O lugar de prazer para Deus. Irmãos, não permita que o centro seja removido. Amém, meus irmãos? Então, nós vimos em Mateus o Senhor alertando que isso poderia acontecer, né, com falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, que operariam milagres, né, e enganariam a muitos irmãos, a muitos. Quantos irmãos têm corrido atrás de milagre, meus irmãos? Atrás de uma nova revelação, uma nova profecia. Ah, meus amados irmãos, que nós possamos ser aqueles, né, que correm atrás do Cordeiro de Deus, naqueles que são os seguidores do Cordeiro, que querem mais e mais do Senhor, que clamam ao Espírito todos os dias: Senhor, se revele mais para nós, ganhe mais dos nossos corações, que possamos te amar mais, Senhor. São esses, irmãos, que irão preparar o caminho para a volta do Senhor. São esses que apressarão o caminho para a volta do Senhor. São esses que buscam na comunhão, nos relacionamentos mais de Cristo. Quando eu olho para um irmão, para uma irmã na nossa comunhão, o que nós devemos buscar? Não são os defeitos, meus irmãos. Não são os defeitos. Porque todos nós temos muitos, mas nós devemos buscar a Cristo. O quanto esse irmão expressa de Cristo, quanto ele tem de Cristo, porque é isso que nos enriquece. É assim que Cristo é manifestado através da igreja, a multiforme graça de Deus, através da sua igreja. Porque todos os irmãos e irmãs têm recebido do Senhor uma porção do Senhor. Então, quando nós nos reunimos, é justamente para isso, recebermos de Cristo mais dos irmãos e das irmãs, para a glória dele, e sermos transformados à imagem dele. Quando nós conseguimos tocar, ver Cristo na vida dos irmãos, né, essa é a mútua edificação que o Senhor nos colocou. Né? Nós somos transformados e desejamos viver Cristo através dos irmãos. Amém, meus amados irmãos? Vamos prosseguir mais um pouquinho. Os irmãos me tolerem mais um pouco. Mateus capítulo 16. Um texto muito conhecido dos irmãos. A partir do verso 13, meus irmãos. Mateus 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17.
Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Até aqui por enquanto, meus irmãos. Irmão do Senhor estava vivendo com os discípulos, né, naquela região de Israel, uma religião, vamos colocar assim, que a cultura deles, não só a cultura, né, mas a religião deles, né, o judaísmo, né, eles sabiam quem era, né, os profetas, eles aguardavam o Messias, né, e o Senhor perguntou para os discípulos: quem diz os homens que eu sou? Né? Quem os homens estão dizendo que eu sou? E os discípulos falaram, de acordo com a realidade de onde eles viviam, ó Senhor. Uns estão dizendo, né, que tu é João Batista, é Elias, ou um dos profetas. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, né, quem dizem, né, aqui em Maringá, como eles estão dizendo que é Cristo? Né? O que o povo de Maringá diz sobre Cristo? Quem é Cristo para o povo de Maringá? Meus irmãos, talvez se nós fôssemos fazer uma enquete, né, ouviríamos muitas coisas. Né? Talvez como Cristo é ação social, Cristo é igreja tal, igreja entre aspas, Cristo é isso, Cristo é aquilo. Né? Ouviríamos muitas coisas. Né? Mas o Senhor logo em seguida pergunta para os discípulos, né? E vós, né? Quem dizeis que eu sou? Ele queria saber dos discípulos, né? E Pedro fala para o Senhor: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. Meus amados irmãos, se hoje vocês tivessem que responder para o Senhor, né? Quem vocês dizem que eu sou? Né? Quem vocês dizem que eu sou? Né? Talvez para a cidade de Maringá, para muitos, Cristo pode ser uma porta de emprego, né? Um meio de se tornar mais próspero, né? Ou um meio para encontrar a cura. Né? Mas para nós, meus irmãos, né? Para vocês, se vocês tivessem que responder para o Senhor, quem Ele é? Qual seria a resposta de vocês? Né? Pedro respondeu para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Irmãos, o que significa isso? O Cristo, né? Significa que o Senhor Jesus, ele era o ungido para uma obra específica de Deus. Para uma obra específica de Deus, né? Que nós hoje anunciamos aqui no Partir do Pão. Dentre elas, né, a obra da reconciliação. Da reconciliação. Meus irmãos, diante da mesa do Senhor, eu pergunto para você: Cristo pode ser alguma outra coisa a não ser o tudo em todos? Quem é Cristo para você, irmão, e para mim? Irmãos, Cristo tem que ser tudo para nós. Cristo tem que ser tudo para nós. E o Senhor continua, eu quero continuar com os irmãos esse texto. Olha o que o Senhor fala. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, vocês sabem, nós sabemos, né, que o Senhor está falando aqui para Pedro é sobre essa revelação de quem é o Senhor Jesus. É que o Senhor falou: sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. A minha igreja está edificada, seria edificada pelo Senhor, está sendo edificada sobre a revelação de quem Ele é. Sobre este fundamento, né? Sobre este fundamento, né? Podemos dizer, na centralidade do Senhor Jesus Cristo. Né? Meus amados irmãos, talvez você possa ouvir, né, a minha igreja, a igreja tal. Né? Eu quero saber, meus irmãos, sobre o que está sendo edificada. Qual é a revelação de Cristo? Né? O que é Cristo para a igreja? Né? Sobre o que ele está sendo edificado? Né? É sobre Cristo, é sobre qualquer outra coisa. Porque a igreja de Cristo é edificada sobre o Senhor Jesus Cristo.
Essa é a igreja dele. É essa que ele fala: eu edificarei a minha igreja. Né? Se for sobre outro fundamento que não seja Cristo, não é a igreja de Cristo. Pode ter o nome de igreja, mas não é a igreja de Cristo. Não é a igreja de Cristo. Porque ele falou: a minha igreja eu edificarei sobre esse fundamento, sobre esta revelação, né? Que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele continua falando. Né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, a porta do inferno não prevalecerão, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a igreja de Cristo, né? As portas do inferno não podem prevalecer. Né? Sobre a igreja de Cristo. Meus irmãos, se vocês estão edificados sobre Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer contra vocês. Sabe o que isso significa? A palavra fala em Efésios que a igreja, como já citamos, é a plenitude de Cristo aqui na terra. Nós vamos ver mais para frente, vamos ler logo agora. E o Senhor continua falando: e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Né? A autoridade da igreja em Cristo na cidade. Ela é a plenitude de Cristo. Quando Cristo é o cabeça da igreja, né, a igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E ela tem a chave do reino dos céus. E o que ela liga na terra é ligada nos céus. Isso significa a igreja discernindo o agir das trevas na cidade, intervindo, fechando as portas do inferno. Seja o que for, irmão, seja idolatria, seja prostituição, seja crime, seja o que for, os irmãos discernindo o agir do reino das trevas e a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está acima de todo principado, toda potestade, todo dominador, fazendo uma intervenção e repreendendo o agir do reino das trevas. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele falou: a minha igreja eu a edificarei, né? E as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. E ela terá a chave do reino dos céus. E o que ela ligar na terra terá sido ligado nos céus. Irmãos, que nós possamos tomar um posicionamento diante do Senhor. Possamos nos posicionar e desejarmos ser a plenitude de Cristo, os irmãos desejarem ser a plenitude de Cristo aqui em Maringá, e nada menos, meus irmãos, e nada menos, e nada mais ser a plenitude, porque não tem nada mais do que isso, a plenitude de Cristo na cidade de Maringá, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos terminar agora, meus amados, abrindo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 13, verso 20 e 21. Diz o seguinte, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém, meus irmãos? Esses dois versículos, né, dizem respeito, os irmãos já conhecem, a última carta que o Senhor escreveu para a igreja, né, que era a igreja de Laodiceia. E muitos irmãos creem, né, e eu também creio assim, que isso tem um significado que é a igreja do tempo do fim, as características da igreja do tempo do fim, a igreja de Laodiceia. Né? Irmãos, eu já compartilhei isso com os irmãos, com alguns irmãos, né? O Senhor não chama de igreja aquilo que não é igreja. Amém?
O Senhor não chama de igreja aquilo que não é igreja. Às vezes nós chamamos, mas o Senhor não se engana. Né? Se ele escreveu para a igreja em Laodiceia, é porque era igreja, meus irmãos. Às vezes nós falamos assim, não, ele escreveu isso daqui, é para o sistema tal. Não, não é para sistema humano nenhum, religioso nenhum. Ele está escrevendo para a igreja que estava na cidade em Laodiceia. Ele não chama de igreja aquilo que não é igreja. Né? E essa igreja, irmãos, estava num quadro muito triste. Né? Qual é esse quadro triste? Né? Ela tinha tudo, não faltava nada para a igreja em Laodiceia. Né? Só faltava o Senhor, né? Que é tudo. Que é tudo. Ou seja, ela não tinha nada. Ela falou, estou rica, abastada, não tenho falta de nada. E o Senhor fala para ela, você é pobre, miserável. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus está do lado de fora de onde, irmãos? Da igreja. Da igreja. Aqui fica uma palavra de advertência para nós, irmãos. Para mim, para os irmãos em Cascavel, para vocês. Irmãos, essa carta para mim é uma grande carta de amor do Senhor Jesus Cristo. Porque talvez se fosse eu ou você, nós não iríamos mais querer saber de Laodiceia. Laodiceia expulsou a Cristo, irmãos. Colocou o Senhor do lado de fora. Expulsou o Senhor e ela era uma igreja autossatisfeita, tinha prazer em si mesmo. Em si mesmo. Se você estudar a história, vocês vão ver que Laodiceia era o retrato exato da cidade de Laodiceia. Na igreja em Laodiceia era o retrato da cidade de Laodiceia. Meus irmãos, que o Senhor nos livre de sermos o retrato da cidade onde nós estamos, mas que possamos ser, né, a expressão exata de Cristo na cidade onde nós estamos. Né, que o Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos colocar o Senhor Jesus Cristo do lado de fora e tenhamos outro centro. E pior, irmãos, como Laodiceia tinha prazer nas outras coisas. Sou rica, satisfeita, abastada, de nada tenho falta. Mas essa carta, como eu falei para os irmãos, para mim é uma grande expressão de amor do Senhor. Por quê? Porque ele vai até Laodiceia, meus irmãos, e mesmo do lado de fora, ele bate a porta. E não somente bate a porta, mas ele também clama, ele também fala. Né? Também fala, por isso que ele fala, eis que estou à porta e bato. Né? Aquele que ouvir a minha voz. Ele estava falando, abre a porta, Laodiceia. Abre a porta. Estava repreendendo, estava falando o que nós lemos aqui. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, a grande notícia é o que o nosso Senhor, ele é cheio de graça e de misericórdia. Né? A boa notícia, irmão, que ele está falando conosco dia após dia, desejando ter comunhão conosco, desejando entrar nas nossas vidas, desejando ser o centro da igreja dele, meus irmãos. O Senhor deseja colocar tudo em ordem na sua vida, na sua família e principalmente na igreja dele, nesse tempo em que nós estamos vivendo. O Senhor deseja que você tenha uma comunhão plena contigo, em espírito, alma e corpo. Ele deseja ser o Senhor do teu espírito, da sua alma, do seu corpo e da igreja dele. Irmãos, esse é um encargo que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês. Né? Não permita, meus irmãos, não perca Cristo do centro. Por nada, meus irmãos, não substitua o centro por nada. Por nada. Não aceite outro centro que não seja Cristo. Na comunhão de vocês, no viver da vida da igreja. Amém, meus irmãos? Isso cabe a vocês. Isso cabe a vocês, né? Zelar, guardar e perseverar, e seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá, mesmo em face da morte. Mesmo em face da morte. E ele termina essa carta para Laodiceia dizendo, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Né? Não vamos entrar
mais nesse versículo, mas somente um apontamento para os irmãos, os vencedores em Laodiceia, os vencedores na nossa geração, os vencedores da Igreja do Senhor na cidade de Maringá, são aqueles que ouvem a voz do Senhor e abrem a porta para que o Senhor entre e sente-se no lugar devido a Ele, que é no centro da comunhão, que é o centro da igreja. Irmãos, que nós possamos ser, que vocês possam ser contados dentre os vencedores, que os irmãos possam ser o local onde o Senhor tenha prazer em estar, que Ele possa ser o centro da vida e do reunir de vocês, para a glória dele mesmo. Amém, meus irmãos?